Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, para a gente começar, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga, eu sou formada desde 2007, mas eu trabalho com pessoas desde 2003 e desde 2011 que eu tenho clínica e aí eu tento trazer aqui no digital essa experiência que eu tenho dentro da clínica. Como vocês sabem, né, acredito que saibam, eu trabalho muito com a questão da mulher, a questão do feminino, eu atendo muitas mulheres, sou mulher, então eu fui entendendo, eu fui enxergando que a mulher ela vivencia situações e fases muito parecidas umas com as outras. E é por isso que eu venho trazendo, né, alguns temas muito importantes como a maternidade, o casamento, a nossa busca profissional, algumas questões que a gente não deixou no passado ainda. E hoje eu quero muito falar de um tema que ou a mulher está nessa fase, ou ela já passou por essa fase, ou ela vai vivenciar um dia essa fase. E qual é a minha intenção? A minha intenção, primeiramente, é mostrar para vocês como é essa fase do ninho vazio, né? O tema da live é os filhos foram embora e agora o que eu faço? Por que eu decidi falar sobre isso? Porque para as mulheres que estão vivenciando, para elas entenderem o sofrimento que elas estão tendo, tentarem reverter esse sofrimento, e para as mulheres que ainda vão vivenciar isso, para elas se prepararem para essa fase. É claro que a gente nunca se prepara 100% para uma situação, para um sofrimento, a gente vai descobrir como a gente reage durante a fase. Mas existem alguns pontos, algumas situações que nós já podemos começar a fazer para que quando chegar a nossa vez, eu me incluo, né? Não estou nessa fase ainda, mas né, se Deus quiser um dia estarei. Se Deus quiser, porque é claro que a gente quer ver os nossos filhos indo embora, tocando a vida deles para frente, é natural que a gente queira isso, é a ordem natural das coisas. Então, eu vou começar a trazer aqui para vocês algumas informações que eu venho enxergando, que eu venho percebendo dentro da clínica. Primeiro, a mulher, independente da idade, é claro que as mais jovens têm menos essa situação que eu vou dizer agora, e as mais velhas, elas vivenciam mais. A mulher, ela traz uma carga cultural, social, né? É da nossa cultura, é da nossa sociedade, é do nosso mundo. É essa coisa da maternidade muito enraizada. Hoje eu vejo mulheres ainda de 30, 40 anos, que é a fase que eu vivo, se debatendo em várias questões na maternidade. Então, eu trabalho ou eu fico em casa cuidando dos meus filhos? Eu quero ter filhos, mas eu posso não ter filhos? A mulher, ela vem, né, se libertando de algumas crenças, de algumas situações culturais, mas essa libertação, ela é lenta, ela é um processo, né? Então ela vem acontecendo. É claro que talvez a minha filha, a minha neta, ela vivencie isso com menos dor, com menos sofrimento, mas ainda nos dias atuais nós temos. Então, se a gente traz essa questão da maternidade tão enraizada dessa forma, o que a gente começa a observar? O que eu observo na clínica? Por que eu vou falar sempre das minhas observações na clínica? Porque eu sempre falo que eu tenho um privilégio gigantesco de estar ali, porque quem vai na clínica, quem paga, né, uma terapia, um processo terapêutico, está lá nesse processo terapêutico, vivenciando essa terapia para me contar o que acontece na realidade. Então, eu consigo ter uma ideia, né, muito próxima do que a pessoa vive dentro da realidade.
Que é muito diferente quando a gente vive só em sociedade, conhece a pessoa de um jantar, de uma amizade. Não é a mesma coisa. Ali a pessoa realmente se entrega. Então, o que eu venho enxergando? A mulher, ela se dedica. Quando ela casa, a questão familiar de construir uma família, de casar, de ter filho, é uma realização assim suprema, de um sonho supremo. Hoje, né, algumas mulheres já se questionam disso e tudo bem, mas, né, a época da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, não tinha esse questionamento. Então, eu nascia realmente para me casar e para ter filhos. Então, a maternidade, ela vinha com uma potência muito grande. E a gente, como mulher, assumia esse papel 110%, né? Então nós nos tornamos mãe, hoje ainda, nós nos tornamos mãe em tempo integral. Muitas vezes nós deixamos, que acontece muito dentro da clínica, nós deixamos o marido de lado, a nossa vida pessoal de lado. A mulher antigamente ela não se cuidava, hoje já é bem diferente, mas eu tô trazendo todas essas mulheres, tá? Aquela lá de trás, a de hoje e a de um futuro, que é o que eu quero que você vivencie junto comigo. Então, esse 110% da maternidade, o que foi acontecendo? Então, eu vou contar situações que eu vivencio ali na clínica para vocês entenderem o que eu quero dizer. É muito comum, mas muito comum. Então, eu tenho uma paciente, ela tem por volta de 60 anos, ela é minha paciente já há algum tempo e ela foi porque realmente ela teve uma quebra. Os filhos foram embora, foram começando a tocar a vida e aí vem essa pergunta que é o título da live. E agora? O que eu faço? Por quê? Porque a mulher, então vamos pensar nessa paciente aí de 60 anos, ela acordava e respirava o dia inteiro os filhos. Então eu tenho que fazer café da manhã, eu tenho que levar na escola, eu tenho que buscar da escola, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que levar no inglês, eu tenho que buscar não sei aonde, aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar janta. A gente vive, e eu me incluo nisso porque eu também sou mãe. A gente vive 100% do nosso dia em volta dos nossos filhos. Só que aí os filhos vão embora. E aí abre um vazio, um buraco gigantesco. Porque essa mulher, ela vem, né, culturalmente, ela vem sendo ensinada a cuidar de quem? Dos outros. E cadê os outros? Principalmente dos filhos, né? Somos mãe em tempo integral, em 100%. E aí esses filhos vão embora e vira um buraco gigantesco. E aí eu não tenho nem muito porquê levantar da cama. Os meus sonhos são os sonhos dos meus filhos, então meus filhos já se formaram, já casaram, já têm filhos. O que mais agora eu espero? Porque eu falei isso hoje para uma paciente minha, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos pontos, né, onde a gente quer chegar, eles nos trazem vida. A gente começa a se sentir viva, porque eu quero viver, eu quero ir amanhã, eu quero acordar de novo, porque eu quero chegar lá. Esse chegar lá pode ser uma viagem, pode ser um casamento, qualquer coisa. Mas ele me traz vida. Quando eu cumpro esse papel materno, meus filhos já foram, já se casaram, já têm filhos, cadê? E é aí que entra uma pergunta que muitas mulheres estão se fazendo hoje, algumas encontram e outras a gente tem uma dificuldade muito grande de achar. Quem sou eu? Porque você assumiu um papel 100% do seu tempo. Então, eu adoro contar histórias, eu adoro dar exemplos e vou dar um exemplo para vocês que eu sempre uso dentro da clínica, tá? Então, imaginem
Imaginem que vocês ganharam um dinheiro muito grande, uma herança muito grande, certo? Muito dinheiro. E aí vocês pegaram todo esse dinheiro, todo o dinheiro, e vocês colocaram na poupança, certo? Tudo na poupança. E aí, né, quem é da minha idade ou mais velho, viveu, né, a presidência do Fernando Collor, vem o plano Collor e tira todo o seu dinheiro da poupança, certo? Ele confisca a sua poupança. O que acontece com você? Você fica pobre, novamente. Acabou, né? Levou tudo, acabou a herança. Então, quem ganha muito dinheiro precisa diversificar os seus investimentos. Então, põe na poupança, compra imóveis, ações, põe no colchão, né? Faz o que quiser. Se eu faço isso, se eu diversifico os meus investimentos, se vier o plano Collor e tirar o meu dinheiro da poupança, eu fico pobre? Não, né? Eu tenho imóvel, eu tenho ação, eu guardei dinheiro no colchão, então eu não fiquei pobre. Fiquei triste, porém não pobre. A nossa vida, o nosso tempo, é a maior herança que a gente tem na nossa vida. E muitas vezes nós investimos todo o nosso tempo em um papel só. Então, não só a mulher, né? Mas eu tô falando aqui da mulher. A mulher, aonde ela vai? A grande maioria. Casamento. A hora que casa, filhos. Filhos. 100% filhos. E aí eu investi 20, 30 anos da minha vida só nos meus filhos. E aí eles vão embora, acabou. Eu fiquei pobre. Eu não sei o que fazer, eu não sei por que acordar de manhã, para onde eu vou, né? O que eu desejo da minha vida, o que eu gosto de fazer. Então, por que eu uso esse exemplo, né? Essa historinha? Porque o que eu vou mostrar para vocês hoje é que eu quero muito que vocês tentem investir o tempo de vocês em outras áreas da vida de vocês. Então, vocês são mães, vocês são esposas, vocês são filhas, talvez filhas ainda, né? Se os pais estiverem vivos. Vocês são pessoas, são profissionais, são amigas, são pessoas, mulheres. Cadê as outras coisas? Onde estão? Melissa, mas eu já estou lá na frente. Eu já estou na outra fase. Meus filhos já foram embora. O que eu faço? Eu sempre vou falar da terapia, né? Mas esse mergulhar dentro da gente, que é o nosso processo de autoconhecimento, ele pode ser feito de diversas formas. O primeiro passo é você começar a se perceber. Então, eu vou dividir a live aqui em duas. Primeira parte da live, que é a que nós vamos falar agora, é da mulher que os filhos já foram embora. Que assim, ela já não tem como se refazer. Ela já não consegue, né? Ela já não tem o que fazer. Ela precisa fazer agora. Ela não pode se prevenir. Então agora seus filhos foram embora e você não sabe o que fazer, certo? Certo. Primeiro lugar, primeiro de tudo, você precisa começar a prestar atenção no que você sente e no que você pensa diariamente. Eu tenho uma jornada, tá, que eu fiz para a mulher aprender a sair do piloto automático. Então eu ensino vídeo a vídeo como você pode fazer para você começar a limpar o teu olhar e olhar o teu dia a dia. São maneiras muito simples, mas por que eu fiz isso? Porque aqui eu não consigo. Às vezes a pessoa não está lá na clínica, então eu preciso ter uma maneira de chegar nessas pessoas. Então, caso você queira ver, que você se interesse, fica lá na bolinha onde tem a minha foto, tem um link em azul. É só você clicar, chama Jornada da Mulher Transformada, que é para isso, que é para você sair do seu piloto automático, independente da idade que você tem, tá?
Mas vamos voltar lá na mulher que os filhos já foram embora e ela tá ali, né? Tentando entender o que ela faz da vida dela. Então, dia a dia, eu quero que você preste atenção em tudo. O que você sente a hora que você tá almoçando, o que você sente a hora que você vai dormir, o que você tá pensando a hora que você tá lavando louça. Você se sente feliz em algum momento do seu dia? Não, Melissa, eu não me sinto. Eu tô no piloto automático. Eu acordo, faço almoço, como se tivesse, né, 4, 5 pessoas em casa, mas só tem eu e meu marido, e olha lá, às vezes tá viúva e tá lá sozinha. Comece a se testar. Para você aprender a conhecer quem você é, você precisa testar. Se o seu filho chegasse com uma cara mais ou menos amuada, na hora você já sabia o que tinha acontecido com ele. Por quê? Porque o teu olhar, a tua percepção estava totalmente voltada para o teu filho, né? Natural, também faço isso. Mas e você? E quando você fica triste? E quando você fica angustiada? Você percebe na hora ou você percebe dias depois? Ou você já está explodindo? Por que você está explodindo? Porque juntou um monte de coisinha pequenininha e você está explodindo. É claro, você não olhou, você não conversou com você não se prestou atenção. E é isso que eu quero que você comece a fazer. Então, você que é a mulher que os filhos já foram embora e você tá aí, ou só você e seu marido, né? Quase um estranho, ou só você, de repente, se você é separada, se você é viúva. Então, eu quero que você comece a fazer esse movimento para dentro. Quem sou eu? O que eu gosto? Aonde você quer estar daqui 10 anos? Daqui 5? Quais sonhos na sua vida você não realizou? Quais? Queria aprender a tocar violão. Você já foi atrás? Ai, mas eu tenho 60 anos. E tem alguma cartilha, que eu não sei onde existe essa cartilha, que com 60 anos já não pode mais aprender a tocar violão. A não ser que você não tenha dedo, tá? Aí você não vai poder mesmo. Vocês entendem? A gente se reprime, a gente se bloqueia absurdamente. Hoje, eu não sei se vocês viram, de terça-feira, eu acho que é o único dia que eu assisto televisão. Eu faço minha unha de manhã e tava passando aqueles programas da manhã, acho que Fátima Bernardes, eu não lembro. E aí tinham 3 senhoras idosas, tá? Uma de 83, outra de 78, outra de 80 e pouco também. E elas têm um canal, acho que é no YouTube, o canal chama A Voz de avózinha, a vovó da razão. E eu achei muito interessante, porque assim, mulheres extremamente lúcidas, conscientes, antenadíssimas, e elas vão gravando os episódios delas num boteco, conversando, uma com cabelo roxo, ela até fez uma tatuagem aqui. Uma mulher de 88 anos, viva, não viva coração batendo, viva de verdade. Por quê? Porque é mental. Porque é uma pessoa que deseja as coisas, que ainda quer chegar em algum lugar, mesmo que ela tenha atingido outros objetivos. Casou, teve um casamento, teve filhos, teve netos, às vezes teve até bisneto, mas e aí? Não acaba. Você está viva. E será que você está fazendo esse movimento? Hoje eu atendi uma paciente, ela tem 50 anos e ela está passando por esse processo, né, do filho ir embora. E aí eu falei para ela, e ela, claro, está em muito sofrimento. E aí eu falei para ela, você imagina se você tiver mais 30 anos de vida? 30. É muito tempo, né? Para você não querer nada. O que eu posso querer? Qualquer coisa. Aprende a pintar, aprende a falar inglês, aprende a tocar um instrumento, vai fazer uma atividade física, vai caminhar, vai ver o céu, vai viajar. Ai, Melissa, eu não tenho condição financeira. Gente, a gente tem na nossa mão o mundo, que é o celular. Eu posso viajar o mundo. Antes a gente viajava o mundo, na minha época, lá atrás, no livro. Eu conheci vários lugares através de um livro. Hoje eu não preciso do livro, eu tô aqui. E eu posso aprender. Mas eu preciso querer buscar.
Só que para eu querer buscar, eu preciso entender que eu quero viver. Não só viver, como eu disse, o coração batendo, é viver de verdade, é aproveitar, é vivenciar as coisas. Agora, para aquela mãe que é da minha idade ou mais jovem que eu, que tem ainda filhos pequenos e tá morrendo de medo, eu recebi umas 2 caixinhas aí, eu tenho pavor desse assunto, meu Deus, como eu me preparo para essa fase. Cuidando de todas as outras áreas da sua vida. Então você vai ser mãe? Claro, lógico. Hoje em dia eu sou 60% mãe, 35% profissional, né? Tá ali. E o restante, que é bem pouquinho, são as outras coisas. Mas essa fase vai virar. Já já não vai ter como eu ser 60%, 70%, 80% mãe. Porque meus filhos vão embora. Só que as outras coisas que eu já venho plantando, a minha saúde física, a minha saúde mental, desejos, sonhos. Então eu sempre falo que eu tenho vários tipos de sonhos. Eu tenho sonhos para minha família. Eu tenho sonhos para os meus filhos. Eu tenho sonhos de casal, né? Tenho filhos, então nem dá para fazer tanta coisa de casal. E eu tenho sonhos individuais, que estão ligados a mim. Então, se ficar eu até os 70, 80, eu ainda tenho para um dia, eu tenho gás. Nossa, será que vai dar tempo de eu fazer? Mas aí eu preciso ter saúde, por isso que eu cuido da minha saúde. Vocês estão entendendo que para a gente se preparar, nós não vamos deixar de sofrer. Eu tenho certeza disso. Que a hora que um filho vai embora, eu não vivi isso ainda, mas acredito que vou viver. A hora que um filho vai embora, vai estudar, vai casar, é doloroso. Não tem jeito, né? É uma coisa que tá deixando de acontecer. Porém, eu não posso afundar. Porque se eu afundar, quer dizer que eu tinha colocado lá, lembra da poupança? Toda a minha expectativa nesse filho, na maternidade. E é difícil, né, a gente se desvincular disso. Por quê? Porque nós mulheres, nós fomos muito cobradas. A mulher antigamente, né, eu vou falar de antigamente porque nós trazemos, tá, um resquício dessa mulher. Eram pouquíssimas as mulheres que saíam numa quarta tarde, numa quinta tarde, iam num salão. Ou, né, iam sair, tomar uma cerveja com as amigas num shopping. A gente vem rompendo essas barreiras. Mas ainda muito cheia de culpas. Essas culpas vão fazendo que não são reais, né? A gente não precisa se culpar. Nós somos uns seres humanos e a gente precisa se cuidar também. Essas culpas foram fazendo com que muitas mães, muitas mulheres vivessem só a maternidade. E é exatamente isso que eu não quero que você faça. Eu quero que você estimule todas as áreas da sua vida. É claro que cada fase vai exigir um pouco mais de uma área da sua vida. Então, se você tem um bebê pequeno em casa, qual é a área que está bombando? É a área da maternidade. Você acabou de se formar, você está trabalhando, qual que é a área da tua vida que está mais em desenvolvimento? A profissional. Você está aí nos preparativos do seu casamento, você vai casar. Qual é a área que está mais em evidência? A do casamento. Vocês entendem mas as outras áreas não podem deixar de acontecer. Então não é porque a minha área da vida, da maternidade hoje, ela está em evidência, que as outras áreas eu tenho que deixar para trás. Quando eu começo a me entender, a me perceber como um ser humano, nós temos vontades, desejos, e não tá errado. Um dia, olha que interessante, um dia eu tenho 2 filhos, né? Difícil eu conseguir sair sem eles.
Um dia eu consegui dormir numa cidade fora, passei um dia fora, dormi numa cidade, mas bem pertinho, e voltei. E na hora que a pessoa viu, uma seguidora minha viu que eu estava tomando café da manhã numa cidade diferente, a primeira coisa que ela me mandou: onde estão seus filhos? Estão em casa, com a minha funcionária. Então assim, é um dilema nosso. Meu Deus, como você pôde ir e largar seus filhos? Qual é o problema? Ninguém tá abandonando ninguém. Uma vez no ano, eu só estou exercitando, desenvolvendo, adubando uma área da minha vida que eu não adubo todo dia. E que é muito importante. Para quê? Para que não chegue lá na frente, que também acontece muito, que os meus filhos vão embora e eu olho pro meu marido e digo: quem é você? Quem é você, gente? O que você tá fazendo aqui, nesse lugar, nessa casa? Eu nem te conheço mais. Na verdade, nem você se conhece. Então, para você, assim como eu, tá? Que está começando a sua vida, né, com os filhos, nunca se abandone. De maneira alguma você pode se focalizar, se concentrar numa área da sua vida só. Porque se você chegasse para mim e falasse assim: Melissa, eu trabalho das 7 às 11 todos os dias, sábado eu só estudo, eu só respiro trabalho, eu ia te dizer a mesma coisa. Vai viver, vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai viajar, vai passear. Por quê? Porque trabalhar tá errado? Não, é o excesso, é o muito. Porque um dia, eu sempre falo, a minha profissão é uma coisa extremamente importante na minha vida. Não mais que os meus filhos, mas ela é muito importante. Só que se um dia, por um destino, eu perder a minha voz, que é o meu instrumento de trabalho, como que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser eu? Uma boa parte minha vai ficar triste, vai morrer, adormecer, vamos pensar assim. Mas eu não posso acabar. Eu tenho outras coisas. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. A questão materna, a maternidade, ela é de fundamental importância na vida de um ser humano, porque, né, a gente precisa da nossa mãe. Mas ela não pode se tornar um bote salva-vida. Então eu vou ser mãe porque eu não quero ver as outras coisas. Ai, meu casamento tá horrível, mas depois eu resolvo. Deixa eu criar meus filhos, depois eu resolvo. Depois quando? Por quê? Por que você não pode levar tudo junto? Como eu te digo, hoje, por exemplo, eu tenho vários sonhos, várias decisões na minha vida. Cuidar da minha saúde física é o que tá lá embaixo. São 2 horas na semana, mas tá bom, mas eu tô indo. Eu não paro. Cuidar dos meus filhos é 90% da minha semana, mais o meu trabalho, né? Mas tudo tem que ter um pouco. Eu preciso olhar para todas as áreas da minha vida, para que eu não fique pobre. É muito comum, né? Eu ver na clínica, eu tenho pacientes hoje minha paciente mais nova, ela deve ter 20 anos. E a minha mais velha tem 88. E a grande maioria são mulheres. E é uma dor muito parecida. Principalmente dessas mulheres mais velhas. Só que as mais jovens, então eu vou contar um caso pra vocês que eu já devo ter contado em alguma live, né? Porque eu gosto de falar bastante. Eu tive uma paciente que chegou uma vez, jovem, 2 crianças jovens, também pequenas, perdida. Como é que eu vou te dizer? Sem vida.
vamos dizer assim. E aí, durante ali o processo, né, eu fui mostrando algumas coisas para essa pessoa e um dia ela chegou radiante na clínica, radiante na sessão. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, só que nunca é muito grande, tá? Não é um evento fantástico. E ela virou pra mim e falou: ai, Melissa, eu fiz uma coisa tão legal sábado. Eu, o que você fez? Eu fiquei esperando meu marido chegar. Todo sábado ele chegava muito tarde. E ela ficava lá em casa com as meninas de novo, mais um dia, né? Depois de todos os outros dias. Ela falou: catei as meninas e fui andar de bicicleta. Fui andar, fui pro clube. Ela falou: mas eu me senti tão livre. Tão livre. Gente, ela só foi dar uma volta de bicicleta. Mas por que foi tão importante? Porque ela saiu do piloto automático. Porque ela estava lá deitada no sofá, como muitos outros sábados ela tinha ficado, e ela parou para pensar que aquilo não estava legal para ela. E ela pensou que ela podia fazer algo de diferente. Por que ela precisava esperar ele? Ela não estava fazendo nada de errado. Ela só ia dar uma volta. Ela ia viver a vida dela. E isso não tem mal algum. Então, são atitudes simples que a gente realiza no nosso dia a dia. Tanto você que tem filhos pequenos ou eles não foram embora ainda, quanto você que os seus filhos já foram embora. Eu tenho uma outra paciente que ela tá aprendendo, né, agora a se ver, vamos dizer assim, se enxergar. E ela chegou numa felicidade que ela conseguiu fazer um procedimento estético no rosto, mas com uma culpa tão grande. Meu Deus, onde já se viu eu ter gastado esse dinheiro? Eu falei: mas tem algum filho seu passando fome? Não. Mas tem alguém precisando de dinheiro? Não. Ué, você tá passando fome? Não, não tô, imagina. Tem dinheiro guardado. E por que você tá mal? Por quê? Porque eu não posso cuidar de mim. Porque eu sou mãe. Imaculada, perfeita. Né? Eu só penso nos outros. Entendam. Primeiro lugar, pensar em você, em primeiro lugar, não é ser egoísta. Segundo, para você cuidar dos outros, você precisa estar bem. Então tem que ser primeiro você. Não tem jeito. É primeiro você em todos os aspectos. Porque primeiro você, depois vem os outros. Depois eu cuido dos meus filhos. Eu dou exemplos para os meus filhos, porque não adianta nada eu ficar lá discursando na frente do meu filho, sabendo que eu não faço. Então sempre vai ser primeiro você. E tem um plus, né? Que ninguém pensa. E eu vou toda live, se não toda, né? A grande maioria eu falo isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que quem tá aí me assistindo me respondesse, tá? Todo mundo vai morrer, certo? Certo. Ninguém sabe a hora. Certo também, ninguém sabe a hora. E vai ter uma pessoa que vai estar lá no leito da tua morte, com certeza, junto com você. Você sabe quem é? Se alguém quiser me responder. Alguém sabe? Quem vai estar lá com você no dia da tua morte? Então, vem as respostas, né? Porque essa pergunta eu faço pra todo mundo. Meu filho. Você sabe se ele vai estar vivo? Você não sabe. Meu pai. Minha irmã. Salete. Ninguém sabe. Eu não sei se a sua irmã vai estar viva. Mas tem uma pessoa que com certeza vai estar com você. Você. Você vai estar lá. No dia da minha morte, com certeza eu vou estar lá. Não vai ter jeito, né? Eu vou ter que estar lá. Posso estar no leito de uma UTI, posso estar no acidente de carro, aonde for, na minha cama, dormindo, mas eu vou estar lá.
Se a gente tem, isso é certeza, se a gente tem certeza que é você com você, pro resto da vida, pro resto da sua vida, de quem você tem que cuidar? De você. Primeiro, de você. Estão me vendo? Aí. É sempre você com você. Então, eu quero muito. Quem é mãe de criança pequena, quem é mãe de adolescente, quem é mãe que os filhos estão indo embora, quem é mãe que os filhos já foram embora. Eu quero que vocês se encontrem. Eu quero que vocês estimulem todas as áreas da vida de vocês. Em maior ou menor grau, dependendo da fase em que você vive, é claro. Mas não esqueça de nenhuma. Porque vai ser com você até a reta final. Então você tem que estar bem. Você tem que estar sã. Você tem que saber o que você quer. Você tem que ter direção. Você tem que ter sonhos. Sonhos traz vida. Mesmo que eles não se realizem, é tão bom sonhar. É tão bom imaginar as coisas. E não só para os meus filhos. E não só para minha família. Para mim. E não há mal nenhum nisso. Eu não estou sendo uma pessoa pior, muito pelo contrário. Se eu me tornar uma pessoa melhor e feliz, todos à minha volta, principalmente os meus filhos, vão receber essa energia. E a mulher, não se esqueçam, ela comanda o lar em todos os aspectos. Então, quanto mais você cuida de você, você olha para suas áreas da sua vida, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, quanto mais você olha para isso, melhor a tua família vai estar. Você está cuidando deles, indiretamente, mas você está. Do que quando eu cuido exaustivamente, cobro, eu faço tudo o dia inteiro, sou só eu nessa casa. Não adianta, você pode fazer a melhor comida do mundo, ela não vai ser boa, porque ela não tem o principal, que é essa energia da troca, da gratidão. Então, eu quero muito que duas coisas, tá? Eu vou sempre pedir, sempre peço no final de uma live, a gente já tá acabando, que você encaminhe. Você marque uma pessoa aqui nos comentários que você acha que precisa assistir, que poderia assistir. A minha intenção aqui é colocar, é disseminar o conhecimento, é ajudar as pessoas. Eu tenho várias formas de ajudar. Aqui eu fico muito restrita dentro de um story, dentro de uma postagem. Eu tô construindo maneiras de chegar mais perto de vocês. Então hoje eu tenho uma jornada, ela é de 21 dias, é uma coisa que eu fiz, né, para tirar a mulher do piloto automático. A casada, com o filho, né, para que ela saia, para que ela enxergue, para igual aquela minha paciente que foi andar de bicicleta e assim, parecia um mega evento. Então tenho a jornada, essa jornada tá lá na minha página principal, tem um link em azul. Não sei onde tá, Melissa, me procura, me pergunta, porque são maneiras que eu venho construindo. É claro, a jornada é paga. Isso aqui é um trabalho, né? Tudo que eu faço aqui no digital, a grande parte é gratuita, mas eu preciso, né? É uma forma da minha sobrevivência, eu trabalho, minha formação é essa. Só que são valores muito mínimos. Para quê? Para que eu consiga chegar em muito mais pessoas. Que é essa a nossa intenção. Então divulguem, marque as pessoas no comentário. Eu não quero marcar que ela vai ficar chateada. Encaminha, compartilha a live pra gente sempre crescer aqui dentro e eu conseguir chegar cada vez mais em mais mulheres. Tá bom? Então, 40 minutos, eu tento não ser extensa porque cansa, né? Hoje é terça-feira ainda, a gente tem chão ainda pela frente. Quinta-feira vai ter uma live muito legal com uma nutricionista de Ribeirão. Eu vou postar aqui pra vocês, tá? E vou postar agora nos stories o link da jornada para vocês darem uma olhada. Ele fica 24 horas, mas lá na minha página inicial tem também o link. Quero que você vai ver.
Eu que agradeço o Salete por você sempre estar aqui também, gratidão, muito obrigada, uma ótima semana para vocês e espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até mais!